Você já foi vítima de inveja? Afinal, inveja existe mesmo? E quais são os fatores que levam a pessoa a interpretar que está sendo invejado ou invejada? O que você acha? Ou você já teve inveja de alguém? Olá, meus amigos, meus irmãos amados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal de devocional e reflexões bíblicas. Eu sou o pastor Nilton Soares e é sempre bom lembrar que o nosso canal tem sempre dois viés. O quê? Um canal que leva você à motivação e também exortação, tá ok? Mas o intuito é sempre abençoar a sua vida, tá ok? Hoje nós vamos falar de um tema que é muito corriqueiro, é muito popular, porém pouco compreendido. Vamos falar sobre a inveja, né? E outra coisa, tem muita gente que faz confusão quanto à inveja, né? Leva até por termos chulo da palavra, outro mais romântico, outro que não sabe que a inveja adora ser invejada, enfim. Vamos falar isso à luz da Bíblia, o que é inveja. No finalzinho do vídeo eu te convido sim para depois deixar um like, comentar e também se inscrever no nosso canal, tá bom? Antes de falar da inveja propriamente dito, vamos falar aqui, ou deixar aqui um versículo bíblico, para a gente poder ter uma ideia o que diz a palavra de Deus. Eu deixei aqui um texto separado, versículo separado, para que você tenha noção que vamos falar isso. Está aqui, ó. Provérbios 14, versículo 30, diz assim: o sentimento sadio é vida para o corpo. O sentimento sadio é vida para o corpo. Mas a inveja é podridão dos ossos. Vamos lá, minha gente. Vamos caminhar por esse universo e a gente, claro, com toda a responsabilidade que você merece, nós vamos pontuar algumas coisas aqui muito importantes. Em primeiro lugar, a inveja, ela existe. Se não existisse, não estaria na Bíblia, né? A Bíblia diz que a inveja é podridão dos ossos. Outro versículo vai perguntar quem poderá, né, se esconder, né, da inveja. Todos nós podemos passar por isso. Entretanto, existem pessoas que são perseguidas por conta da inveja. E vou dizer mais, existe a inveja real, né? Você tete a tete com a pessoa no trabalho, né? Em outras situações, até na igreja, ok? Deixa claro isso. E também existem as tais invejas virtuais. Vamos falar disso também. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa se atentar é se você está sendo vítima de inveja. Algumas características vão ficar bem patentes para você. Existe aquela inveja disfarçada de autocrítica. O que quer dizer isso? Como se dá isso? Bom, a pessoa está sempre te criticando. Sempre tem crítica para você. E sempre no final, não, isso aqui é uma autocrítica, meu amigo, amiga, é uma autocrítica. Eu estou aqui querendo te ajudar, eu quero o melhor para você. Mas nunca tem o elogio. Sempre critica tudo que você faz. Isso aí é uma inveja disfarçada de autocrítica. Cuidado, cuidado com essas pessoas que estão sempre do seu lado para poder puxar o seu tapete, ok? Sempre do seu lado, observando o que você está fazendo para tentar minar o seu sucesso. É verdade. E quando você consegue um pouquinho de sucesso, aí vem sempre essas palavras de crítica, porque na verdade ela quer atrapalhar o seu crescimento. Então ela começa a criticar para você retroceder, ou seja, voltar atrás e começar tudo de novo. Aquilo que está dando certo, ela fala que está tudo dando errado. Está errado isso, olha, tem que fazer de novo, isso não vai dar certo. Tudo é inveja. É verdade. Agora, existem também as invejas virtuais. Pastor Nilton, o que é isso? Bom, você de repente tem um canal no YouTube, você tem alguns trabalhos aí na rede social
e a pessoa vive te perseguindo, ela vive te criticando, tudo que você posta, ela tem sempre um comentário abaixo criticando a sua postagem. Isso é uma inveja. Por quê? Porque às vezes a pessoa não consegue fazer melhor, ela quer o quê? Minar o trabalho do outro. E sempre com frases, né? Para diminuir, sempre com frases para poder deixar a pessoa desequilibrada. Cuidado com isso. Olha, virtual tem um monte por aí. Tem um monte. Pessoas que não conseguem fazer nada e quando vê o sucesso do outro, tenta atrapalhar o sucesso do outro. Então, se no virtual e o real, ambas têm o mesmo objetivo, o que nós podemos fazer para se ver livre dessas invejas? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é abrir um diagnóstico. Doença mesmo, diagnóstico. É perceber quem são essas pessoas. Ponto 1. Segundo, se afastar dessas pessoas. E digo mais, no campo virtual, você pode até bloquear essa pessoa, que sempre está criticando você, sempre deixando você em situação complicada aí, né, em relação ao seu trabalho. Aqui no real, na vida real, saindo do virtual, você pode ter a sensibilidade de começar a se distanciar dessa pessoa. E às vezes é uma pessoa que se julga sua melhor amiga ou melhor amigo. E na verdade não são. Estão ali apenas para poder atrapalhar o seu crescimento na vida. Então, quando você perceber essa característica, primeiro, critica tudo que você faz. Opa, peraí. Segundo, o elogio sempre tem uma reticência. O que quer dizer? Olha, ficou bom, amiga, isso aí, mas poderia ser assim. Você está entendendo? Tem sempre uma crítica no finalzinho de cada palavra. Então, sensibilidade, percepção. Opa, peraí, eu vou começar a me distanciar dessa pessoa. Mas de maneira tranquila, sem que ela perceba. Quando ela entender, ela já está longe de você. Então, cuidado com isso, tá? Outra coisa que você precisa entender: não ignore a inveja. Porque tem muitas pessoas que não levam em consideração. Inveja, isso é bobagem. E que inveja, vou continuar trabalhando. Cuidado, porque a inveja, agora eu vou falar bem claro para você entender. A inveja é um espírito. Isso é um espírito. E o que você acha que espírito é? Espírito de luz? É espírito das trevas, maligno. Porque pensa comigo, quando a pessoa tem inveja da outra, o que passa na mente dela? O olhar que ela coloca para outra pessoa. Dizem que é olhar de seca a pimenteira, né? O olhar. Quem é que está dirigindo tudo isso nela, dentro dela? Então a inveja é um espírito. Outros dizem que existe inveja branca. Já ouviu isso? Não, eu tenho uma inveja branca. Gente, não existe isso. Primeiro que é um preconceito, vamos combinar aqui, né? Então só a inveja preta aqui que causa mal. Então não existe inveja branca, inveja preta, existe inveja. Cuidado. Aí você me pergunta: pastor Newton Soares, tudo que o senhor falou aí, eu estou sentindo que eu sou vítima de inveja. Além de me separar dessas pessoas, de perceber o que eu posso fazer mais? Bom, além de você separar-se dessa pessoa, além de você estar longe dela, você precisa se cercar da proteção divina. Você precisa se proteger com oração, com a palavra, entende? Você começar a brindar a sua vida contra essas investidas. Porque eu já falei aqui, a inveja é um espírito. Então como se combate um espírito? Não tem como combater a não ser com o espírito superior, o espírito maior, que é o Espírito de Deus. Então você vai estar sempre em oração, cuidado, oração, e versículos bíblicos de alguns capítulos também que eu posso dar para você entender. Por exemplo, algumas casas é normal a pessoa ter lá o Salmo 91. Aí reparou? O Salmo 91 está sempre lá na casa da pessoa, coloca lá um local para deixar separado. Mas
Se esse salmo não for lido, compreendido da maneira correta, não vai adiantar nada. Então, você precisa ler o Salmo 91, meditando e orando, para combater essas invejas, entende? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse é o Salmo 91. Então você vai ler cada versículo, vai parar e vai orar, pedir o quê? Proteção, blindagem para você, ok? A primeira coisa que você tem que fazer, separar dessa pessoa, deixá-la longe. Segundo, ler o Salmo 91, não apenas ler, meditar e orar, ok? E terceiro lugar, que é muito importante, cuidado com o que você fala e com quem você fala. Cuidado. Tem muitas pessoas que são boas de coração, no afã de compartilhar suas conquistas e tal. Aí começa a falar com todo mundo. Querido, querida, nem todos estão aí contentes com o seu sucesso. Nem todos estão batendo palma, vendo você subir e a pessoa continua lá embaixo. Cuidado com quem você fala. Cuidado. Cuidado com isso. Vigia nesse sentido. Separa pessoas para você falar, né? Porque tem muita gente, né, que começa a falar, né? Mal começou o negócio, já começa a falar e bota na rede social e tal. Aos invejosos de plantão já estão de lanterna acesa para quê? Para minar o seu sucesso. Então, primeiro, se afaste das pessoas que você sabe, já percebeu que são invejosas. Segundo, leia o Salmo 91, não apenas lendo, meditando e orando. E terceiro, cuidado com a programação, com a propaganda que você tem feito da sua vida, tá bom? Bom, espero ter te ajudado. Finalzinho do vídeo, agora eu te peço, por gentileza, se inscreva no canal. Gente, a gente precisa crescer esse canal, para a gente poder fazer live, conversar com vocês, tá bom? Então é muito importante a sua inscrição no canal. E se você quer me ajudar, compartilhe também as nossas mensagens aí para o seu grupo do WhatsApp, para o grupo de família, para a gente poder chegar muito longe e ajudar muitas pessoas, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos, graça e paz.